vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Levante suas mãos bem alto a Ele e declare: seja exaltado, seja exaltado. Declare para Ele, igreja: seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia, Jesus. Seja exaltado e engrandecido somente o Senhor. Nós oramos, meu Deus, pedindo que o Senhor seja exaltado e o eu diminua, se renda aos teus pés, esteja diante da tua presença. Que o Senhor seja exaltado para sempre, glorificado e engrandecido, ó Deus. Que nós possamos te conhecer, que nós possamos adorar e contemplar a tua graça, a tua glória, pois o Senhor é Deus, o Senhor é maravilhoso, e nós oferecemos a ti, Senhor, todo louvor, toda honra e toda glória, para sempre, Jesus. Aleluia, amém, graças a Deus. Meus irmãos, paz seja convosco. Abra comigo a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 6 e 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 6 e versículo 7 diz assim: E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, pedimos a tua graça. Mais uma vez estamos diante de ti neste dia, e eu peço, Senhor, renove as nossas forças, nos dê graça, fale ao nosso coração, renove a tua palavra no coração e na mente de cada um de nós, para que sejamos fortalecidos e corroborados pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Nos dê sabedoria e revelação, ó Pai, para conhecermos plenamente o Senhor e andarmos na tua vontade. Eu oro e peço que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco, Pai, porque a palavra do Senhor não volta vazia, mas cumpre o propósito pelo qual o Senhor enviou a tua palavra. Então, nós nos rendemos diante de ti, guardamos o nosso pé e nos aquietamos na tua presença para ouvir a tua voz e reconhecer a tua grandeza, a tua paternidade e a tua glória sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês,
e ele clama: Abba, Pai. Quantos podem dizer Abba, Pai? Aleluia. A palavra de Deus diz que Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração, e por isso nós clamamos Abba, Pai. Abba é uma palavra em aramaico que significa pai, e em seguida, no texto bíblico, aparece também a palavra pai em grego. Então, tanto para judeus como para gentios, Deus é o nosso Pai, e Ele realmente nos ama e tem propósitos na nossa vida. Eu quero observar neste Dia dos Pais, junto com você, alguns textos bíblicos que falam sobre a importância do pai numa casa, numa família. A figura humana do pai é fundamental, o propósito e a importância do pai na família e na vida dos filhos é muito grande. Eu quero ler alguns textos com você. Salmo 78, no versículo 1 em diante, a Bíblia fala a respeito da responsabilidade do pai ensinar os seus filhos a conhecer o Senhor, a entender a vontade de Deus e andar na vontade de Deus. Leia comigo Salmo 78, versículo 1 em diante. Povo meu, escute o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram. Diga, o que os nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Diga comigo, não esconderemos dos nossos filhos. Então, observe o texto bíblico dizendo que os pais ensinam e contam para os filhos a respeito da grandeza de Deus, dos seus feitos gloriosos, do seu poder, das maravilhas de Deus. Os pais contam para os filhos, e os filhos contam para os seus filhos, e assim uma geração vai contando para outra geração aquilo que Deus faz e quem Deus é. Continue a leitura comigo. Versículo 5. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. Veja que Deus ordenou aos pais que ensinassem a lei e a palavra de Deus aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão aos seus mandamentos. Eles não serão como os seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Então, irmãos, veja a importância dos pais em contar para os seus filhos a respeito de Deus, da lei de Deus, do temor a Deus, da fidelidade para com Deus. E o texto bíblico diz que o Senhor ordenou que os pais ensinassem os filhos. É muito importante que o pai ensine os seus filhos, não apenas ensine da boca para fora, porque palavras sem atitude, sem ser um exemplo, são palavras vazias, mas o pai tem que ensinar os seus filhos com palavras, com exemplo, a respeito da grandeza de Deus. Vamos para Efésios, no capítulo 6, no mesmo capítulo, onde a Bíblia diz que os filhos devem honrar os pais e obedecer pai e mãe.
Veja também o que a Bíblia fala para os pais em relação aos filhos. Efésios capítulo 6, versículo 4, diz assim: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então aqui Deus fala para os pais: não irritem os seus filhos, mas criem os seus filhos. Então, irmãos, o pai é responsável por criar os seus filhos. Não é apenas pôr no mundo e largar. Nós sabemos que não criamos filhos para o mundo. Eu já ouvi alguns pais, até cristãos, dizendo assim: ah, pastor, a gente não cria filhos para nós mesmos, nós criamos filhos para o mundo. Está errado. Nós não criamos filhos para nós mesmos, é verdade, mas nós criamos filhos para Deus, porque os filhos são herança do Senhor, e não são criados para o mundo, são criados para serem filhos de Deus, para amarem a Deus, para fazerem a vontade de Deus. Então, pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então o pai não pode delegar a criação dos seus filhos para outra pessoa. Não é a professora, não é a escola, não é a igreja, não é as mídias sociais, não é a televisão que pode criar os nossos filhos. É responsabilidade dos pais. Pai tem essa responsabilidade. Se nós estudarmos a palavra de Deus de forma muito completa, nós vamos perceber que o pai é responsável por ser o protetor, o provedor, aquele que gera identidade e aquele que gera valor em seus filhos. Diga comigo: protetor, provedor, identidade e valor. Essas 4 coisas fundamentais na humanidade são geradas pelo pai na família, pela pessoa, pela figura do pai. O pai é o protetor, o pai é responsável por criar um ambiente de segurança, onde os filhos e a família sentem proteção. O pai também é o provedor. Biblicamente, o pai é aquele que foi estabelecido por Deus para ser o provedor, mas não apenas prover só o dinheiro. Tem pais gananciosos ou materialistas que se preocupam apenas em prover a comida, mas não são provedores de segurança emocional, não são provedores de tempo, de qualidade com os filhos, não são provedores de alegria na família, são provedores de comida. Mas ser um provedor é muito mais do que isso. Um executivo de muito sucesso, um dia estava dando uma palestra para muitas pessoas que o admiravam por seu talento, por sua capacidade profissional, e aquele homem havia sido premiado 5 anos consecutivos como o melhor vendedor de seguros do seu país, vendendo milhões de cotas de seguros, e estava dando uma palestra e falando para todos sobre sucesso, e naquele auditório estava sua filhinha de 5 anos, e interrompendo a palestra, ele olhou para a filha e perguntou: filha, você se lembra de quando o papai foi premiado por ter vendido $1 milhão em cotas de seguro? E a filhinha disse: não me lembro, papai. E em seguida ele olhou para ela e perguntou: filha, e você se lembra dos nossos passeios no parque? E ela disse: sim, papai, eu me lembro. Ela se lembrava dos passeios e não se lembrava do sucesso profissional do pai. Muitas vezes o que mais marca a vida de um filho
não é o sucesso profissional de um pai, mas são os momentos em que os filhos passam juntos com os pais, em momentos agradáveis, em momentos de relacionamento. Então o pai é provedor, o pai é protetor, o pai é aquele que gera identidade nos filhos. E há uma crise mundial de identidade, porque tem pais que não sabem quem são, e por isso não conseguem gerar e ensinar nos filhos a verdadeira identidade, para que eles também saibam quem são. Aí acontece que um monte de pais estão perdidos porque não sabem quem são, e um monte de filhos ainda mais perdidos, porque também não sabem qual é a sua verdadeira identidade. Pai é provedor de identidade, o pai também é provedor de valor para os filhos. Valoriza, mostra a importância, valoriza e mostra o quanto o seu filho é importante para ele. Esses atributos são responsabilidade dos pais. E eu quero olhar para um personagem bíblico, e olhar algumas qualidades dele, como um personagem bíblico que é um exemplo de pai, um bom pai, um pai que pode ser imitado em muitas de suas qualidades. Eu quero falar de Mardoqueu como um pai. Quero ler com você o livro de Esther e citar algumas situações de Mardoqueu como um exemplo de pai. Esther, no capítulo 2, versículo 7, diz assim: Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha, quando o pai e a mãe dela morreram. Então eu quero usar o exemplo de Mardoqueu como um exemplo de um bom pai. E veja o texto bíblico que diz que Mardoqueu era o pai adotivo de Esther. Ele não era o pai biológico. Esther era prima de Mardoqueu, ficou órfã, seu pai e sua mãe morreram, e então o primo mais velho, adulto, tomou aquela criança como filha, adotou aquela menina e criou Esther como filha. E este Mardoqueu foi um exemplo de pai, porque ser pai não é apenas pôr no mundo de forma biológica. Ser pai é muito mais do que isso. Mardoqueu não era o pai biológico de Esther, mas ele foi um verdadeiro pai para ela, ele foi um bom pai para ela. E algumas coisas são impressionantes na história de Mardoqueu como pai. Primeiro, nós vemos aqui um primo mais velho, adulto, criando uma prima, pequena criança, indefesa, órfã de pai e mãe, e Mardoqueu a cria como filha, respeitando aquela prima e entendendo de verdade o que é um puro amor de pai. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, onde crescem os abusos de menores, de crianças. A gente ouve tanta atrocidade, tantas coisas que causam arrepio com relação a abusos sexuais de crianças, muitas vezes dentro de uma casa, por pessoas que moram juntos, por familiares, por parentes, que não entendem o que é um amor paterno, são tão pervertidos e tão corrompidos, que só enxergam
o lado carnal e sexual na vida das pessoas, e infelizmente até em crianças indefesas. Mas Mardoqueu era um homem de caráter, Mardoqueu era um homem de Deus, Mardoqueu era um pai que realmente sabia e tinha um amor paternal, um amor puro, um amor verdadeiro, um amor que vem de Deus, amor paternal. Mardoqueu é um exemplo de pai, porque ele demonstrou em primeiro lugar que ele era um homem íntegro, um homem de caráter, ele era um homem de Deus. E ele teve piedade daquela criança, prima dele, que ficou órfã, e ele a criou como um pai. E como um pai de letra maiúscula, um pai exemplar, um pai que tomava as decisões certas, um pai que ensinava aquela criança no caminho que ela devia andar, um pai que ensinou Esther a confiar em Deus e a temer a Deus, um pai que ensinava a sua filha que Deus tinha um propósito na vida dela. Com certeza Mardoqueu muitas vezes dizia: Esther, você perdeu seu pai, sua mãe, eles morreram, mas Deus tem um plano na sua vida, Deus não falha, e Ele tem propósitos gloriosos para o seu futuro. Todo pai verdadeiro, ele enxerga o futuro dos seus filhos, ele abençoa, ele acredita nos seus filhos, ele sabe que os filhos não são criados para ele, mas são criados para Deus, e são como flechas na aljava, que na hora certa serão atiradas e vão alcançar o alvo, vão atingir a vontade perfeita de Deus para os filhos. Mardoqueu dizia: Esther, você vai chegar lá, Esther, você vai conseguir, porque Deus é contigo. Quantas vezes aquela menina pode ter chorado, dizendo: Mardoqueu, porque Deus tirou de mim os meus pais? Porque Deus permitiu isso na minha vida? E certamente aquele pai, cheio de sabedoria e temente a Deus, dizia: Esther, Deus tem um plano. Não sabemos o porquê Ele permitiu que os seus pais morressem, mas certamente Ele, como seu pai, Ele como seu Deus e Pai, Ele tem um plano maravilhoso na sua vida. Irmãos, nós não temos respostas para muitas perguntas, mas nós temos uma certeza completa e absoluta de que Deus nos ama e Ele tem um propósito muito maior do que nós imaginamos, e a vontade dEle é perfeita. Aí um dia, quando Esther chegou ao trono e era a rainha, Mardoqueu mandou uma mensagem para ela em Esther capítulo 4, versículo 14. 4:14. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha, Esther. Observe nas entrelinhas da mensagem de Mardoqueu para sua filha Esther, que ele está apontando para ela o propósito da vida dela. Quantas vezes ele falou para Esther sobre o propósito de Deus para a sua vida? Agora ele diz: Esther, quem sabe se não foi para um momento como este, um momento em que o teu povo precisa da tua ajuda, da tua intervenção, quem sabe se não foi para este momento que Deus te colocou como rainha. E então, Esther, não se omita, não fique calada, Esther, essa é a tua hora de agir. Um pai que deu exemplo,
que ensinou o propósito, que deu uma identidade para a filha adotiva, agora podia lembrá-la de quem ela era e para que ela estava ali. Mardoqueu é um exemplo de pai, um pai que aprecia os seus filhos. Quando o rei Assuero destituiu Vasti da posição de rainha e preparou um concurso de beleza para escolher a nova rainha, certamente Esther pode ter dito ou pensado: mas eu não tenho condições, tem tantas moças mais bonitas do que eu. Mas Mardoqueu incentivava Esther e certamente dizia para ela: você pode, você vai chegar lá. Um verdadeiro pai abençoa, um verdadeiro pai incentiva. Um pai como Mardoqueu é alguém que sente sim a dor de enviar um filho para estudar, de abençoar um filho para ir embora, para casar, mas é um pai que sabe que os seus filhos vão chegar mais longe e vão atingir níveis mais altos do que o próprio pai. Mardoqueu abençoava a sua filha. Mardoqueu incentivava Esther: entra nesse concurso, você tem um diferencial. Irmãos, nós não sabemos se Esther era a mais bonita de todas, mas nós sabemos que havia uma diferença. Esther tinha a bênção de Deus, Esther estava nos planos de Deus para aquele momento, e eu posso dizer que na sua vida, meu irmão e minha irmã, na sua vida, pai, há uma diferença. Talvez você não seja o melhor, talvez você não seja o mais capaz, mas a bênção de Deus está sobre você, e a bênção de Deus torna você especial e diferenciado. É a bênção de Deus, é a palavra abençoando a sua vida. Você pode ter certeza que você vai sair daqui hoje debaixo de bênção e não de maldição. Você vai sair daqui hoje para ter uma semana de bênção. Você vai sair daqui como cabeça e não como cauda, por cima e não por baixo, porque o teu Deus é um Deus abençoador. Mardoqueu era um pai que abençoava, que apreciava, e Mardoqueu era um pai que estava sempre presente, sempre por perto. Leia comigo capítulo 2, versículo 11. Um pai que está sempre à disposição dos filhos. Esther 2:11. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Com que frequência Mardoqueu ficava andando ali? Diariamente. Um pai é sempre presente e disponível para os seus filhos. O pai, ele é aquele que diariamente ora, cuida, conversa, pergunta: o que está acontecendo? Esther, como você está? Esse é um pai presente. Mardoqueu é um exemplo de pai. Adotivo, mas pai verdadeiro. Pai que muitas vezes causa até um constrangimento em nós. E podemos até começar a pensar e reconhecer as nossas falhas. Porque eu não sou perfeito como pai, você não é perfeito como pai. O seu pai também não foi perfeito. Conheço tantas pessoas que são machucadas, traumatizadas, porque o pai falhou nisto ou naquilo. O pai não estava presente, o pai não abençoou, o pai não foi provedor, o pai abandonou. O pai não foi protetor, o pai castigou, o pai não valorizou.
tantas pessoas machucadas, tantas famílias destruídas, tanta diferença de Mardoqueu para os nossos pais e para nós como pais. Mas eu quero te dar uma boa notícia, e hoje nós estamos aqui neste Dia dos Pais para honrar aquele que é um pai muito melhor do que Mardoqueu. Mardoqueu adotou aquela menina órfã e cuidou dela como um pai verdadeiro e um pai bondoso, e deu um futuro glorioso para Esther. E eu quero falar daquele que um dia olhou para a minha vida e para a sua vida, quando nós estávamos perdidos, quando nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, quando nós éramos órfãos espiritualmente e não entendíamos a nossa identidade e o nosso valor, mas Ele nos alcançou e nos chamou de filhos e filhas amadas, e nos chamou para a sua família. Eu quero falar que Deus é o nosso Pai, e Ele é o Pai perfeito, Ele é o Pai verdadeiro para mim e para você. É Deus. Aplauda o Senhor e diga comigo: Deus é o nosso Pai. Fale para quem está aí perto de você: Deus é o nosso Pai. Isaías 64, leia comigo Isaías 64, versículo 8. Isaías 64, 8, diga bem forte: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obra das Tuas mãos. Aleluia. Deus é o nosso Pai, Ele é o Pai verdadeiro. Mardoqueu amou aquela prima que estava órfã, que tinha perdido pai e mãe. Mardoqueu a recebeu como filha. Ei, Deus, o nosso Pai, o Criador dos céus e da terra, Ele nos chamou para a sua família, Ele nos recebeu como filhos e filhas amadas, Ele estendeu a mão e nos segurou, e Ele nos chama de filhos, e nós o chamamos de Pai. Ele enviou o seu Espírito, e por isso nós clamamos: Abba, Pai. Deus é o nosso Pai. Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus falou a respeito do nosso Pai. Mateus 7, versículo 11. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Diga assim, ó: quanto mais o meu Pai, que está nos céus, me dará coisas boas. Irmão, se um pai aqui sabe dar coisas boas para os seus filhos, sabe proteger, sabe prover a necessidade, dá o melhor para os seus filhos, valoriza, ama, quanto mais o nosso Pai que está nos céus. Quanto mais. Quem tem sentido e percebido nesse tempo, que nós nunca tínhamos vivido na nossa vida, quem tem percebido a proteção do Pai Celestial, a provisão sobrenatural do Pai na sua vida, dá um glória a Deus por isso. Ele tem protegido, Ele tem sido provedor, Ele tem valorizado, Ele tem cuidado de nós. Deus é nosso Pai. Mateus capítulo 10, versículo 29 até o 31, Mateus 10,
29, não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão, sem o consentimento do Pai de vocês. Ei, Deus protege pardais. Nenhum deles cai ao chão sem o consentimento de quem? Do nosso Pai. Ele protege pardais. Agora continue a leitura, versículo 30, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados pelo nosso Pai. Ele tem cuidado, Ele tem protegido você. Versículo 31, portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Ninguém valoriza você como Deus te valoriza. Ninguém acredita em você como Deus acredita. Ninguém tem propósitos tão grandes e maravilhosos para a sua vida, como Deus Pai tem propósitos perfeitos para a sua vida. Aleluia! Não tem ninguém que ama você tanto quanto Deus o Pai, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus, o Pai. Ele te valoriza, Ele te ama, Ele te protege, Ele cuida, Ele provê, Ele é o Pai, Ele é tudo. E aí, irmãos, preste muita atenção, somente em Deus, somente no Pai Celestial, nós temos supridas todas as nossas necessidades de filhos. O nosso pai humano não consegue suprir todas as nossas necessidades de filhos. Nenhuma pessoa pode suprir todas as nossas necessidades físicas, emocionais, espirituais. Somente Deus pode suprir. Somente Ele é perfeito e somente Ele é a fonte para suprir todas as nossas necessidades. Levante a sua mão e diga para Deus: Senhor, meu Pai, somente o Senhor pode suprir todas as minhas necessidades de proteção, de provisão, de identidade e de valor. Aleluia! E Ele é Pai. Ele está de braços abertos para te abraçar. Eu quero terminar contando um pouquinho da parábola do filho pródigo. Quem já ouviu falar da parábola do filho pródigo? Aquele jovem que vivia na casa do seu pai, uma família rica. Um dia ele foi enganado pelas ilusões e prazeres do mundo, e se revoltou. E a insatisfação, irmãos, é terrível. Aquele jovem tinha tudo dentro de casa e um pai bondoso, um pai abençoado. Mas ele ficou insatisfeito. Porque a insatisfação, ela não é gerada pelos outros, ela é gerada dentro da pessoa e não importa o ambiente. Aquele jovem começou a se revoltar e num belo dia disse: pai, eu quero a minha parte na herança e eu vou embora. E o pai respeitou a decisão daquele filho, e deu a ele a parte que lhe cabia. E então ele saiu de casa rico, cheio de dinheiro. Certamente parou na primeira concessionária e comprou o melhor carro. E foi embora, cheio de dinheiro. Ele abafava no meio das meninas, ele gastou todo o seu dinheiro com prostituição, com vícios, ele acabou com tudo. Porque os prazeres do mundo são mera ilusão. E acabam logo. São falsos prazeres. Aquele jovem que saiu de casa com dinheiro, que saiu de casa rico e fez muitos amigos, ele acabou com tudo e ele parou na pior. Ele estava na pior situação que alguém podia ficar.
sem dinheiro, sem comida, roupa suja, fedido, cuidando de porcos e sem amigos. Não tinha nem o que comer, tinha vontade de comer a comida que ele dava para os porcos, mas não podia nem comer. Estava no lamaçal, literalmente ele estava no chiqueiro, pior do que um porco, porque os porcos tinham comida, mas aquele filho não tinha nem comida. Mas um dia, ele caiu em si, e se arrependeu, e lá naquela situação deplorável, ele se lembrou da bondade do seu pai. E para mim essa parábola não devia ser conhecida como a parábola do filho pródigo, mas sim como a parábola do pai amoroso. Ele se lembrou do amor do pai, ele se lembrou da bondade do pai até com os empregados. Ele agora, um empregado cuidando de porcos, nem tinha o que comer, e ele se lembrou, até os empregados do meu pai têm abundância, têm roupa boa, comem do bom e do melhor. Eu vou voltar para a casa do pai. Mas nessas horas, muitas vezes, o diabo tenta escravizar. E pode ter passado na mente daquele jovem o pensamento: será que meu pai vai me receber? Será que eu chegarei em casa e serei bem-vindo? O que será que o meu pai vai me dizer? O que será que meu irmão mais velho vai falar de mim? E aí eu fico pensando, irmãos, Jesus contando essa história para os discípulos, porque era uma história, Jesus estava contando uma parábola, Jesus e os discípulos. Aí eu fico imaginando Jesus usando os braços para explicar o amor desse pai bondoso, e dizendo, o filho então decidiu ir, arrependido, estava disposto a chegar lá e dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, e não sou digno nem de ser chamado teu filho, basta que o Senhor me trate como um empregado, tá bom. Mas aí eu fico imaginando, Jesus abrindo os braços, contando essa história, contando esta parábola, e dizendo assim: mas quando o pai viu ao longe o seu filho, ele já abriu os braços, dizendo: filho, venha, eu quero te abraçar. De longe o filho já viu o seu pai no caminho, abrindo os braços, dizendo: filho, corre, volta para casa. Eu fico imaginando Jesus gesticulando e abrindo os braços, dizendo: filho, volta, volta, porque o pai está sempre de braços abertos. Filho, você errou, filho, você pecou, filho, você parou num chiqueiro, filho, você está mal cheiroso, maltrapilho, filho, você foi rebelde, filho, você foi embora, mas filho, eu sou o teu pai, eu te amo e eu estou de braços abertos para você. Fico imaginando Jesus contando isso. E mais tarde, na cruz do Calvário, Jesus morreu de braços abertos. Jesus foi crucificado com os braços bem abertos. E para provar que os braços de Deus nunca se fechariam para nós, ele morreu com os braços pregados na cruz. Ele deu a vida com os braços abertos e fincados naquela cruz, para dizer para mim e para você que Deus está de braços abertos, e como um pai que ama seus filhos,
e que tem um propósito na nossa vida, Ele está e continua de braços abertos para você, dizendo: filho, eu te amo. Filho, tem um lugar para você na casa do Pai. Você não vai vir para ser um empregado, você vem porque você é filho, e o Espírito do Filho está sobre você, e você pode clamar: Abba, Pai, e porque você é filho, você também é herdeiro. Fica de pé, quem reconhece Deus como seu Pai, e crê que Ele está de braços abertos para você. Ele é o seu Pai, Ele é o seu Abba. No momento mais difícil para Jesus na cruz, Ele chamou pelo Pai. Ele disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Pai, Abba. Quero terminar lendo uma carta de uma criança para Deus. Uma cartinha que uma criança escreveu para Deus, dizendo assim: querido Deus, obrigado por ter me dado um pai. Você conhecia exatamente a minha necessidade. Para o caso de você precisar fazer pais para outras crianças, achei que você gostaria de saber o que eu mais gosto no meu pai, que você me mandou, um bom pai. Primeiro, o meu pai sabe de tudo. Por exemplo, ele sabe amarrar sapatos e ele sabe dirigir carros. Segundo, o meu pai é muito inteligente. Ele sabe até para onde o vento vai depois que passa pelas árvores. 3, o meu pai tem um coração bondoso para as vezes em que eu faço besteira. 4, meu pai está cheio de paciência, paciência e paciência. Ele provavelmente não vai precisar, mas em todo caso, ele tem muita paciência. 5, o meu pai tem um colo confortável e um sorriso largo. Você sabe dessas coisas, não é? E 6, o meu pai fala comigo sobre você, Deus, e sobre o seu filho Jesus. De seu amigo, uma criança. Ah, Deus, quase deixei de fora a melhor parte. Um bom pai tem braços fortes de verdade para me segurar quando caio. E Ele diz que você, Deus, é exatamente assim também. Deus é exatamente assim. Feche os teus olhos. Deixe os braços fortes de Deus envolverem a sua vida e o seu coração nesse momento. Deixe os braços fortes daquele que sabe tudo e cuida de você, daquele que tem um coração generoso e é cheio de paciência. Deixa aquele que tem um colo confortável e um sorriso largo, que é Deus, deixa Ele segurar nas tuas mãos e te abraçar, e se entrega nos braços dEle. Diga para Ele: Abba, eu pertenço a Ti, Pai. Aleluia. Pai, não há ninguém como o Senhor. O Senhor é o Pai melhor do que foi Mardoqueu. O Senhor nos escolheu e nos adotou como filhos.
possamos entender o que é paternidade, com amor puro, sem interesse. Enche os corações deste amor paternal. Levante aqui pais com um coração igual ao teu, pais que não têm interesse, que não têm malícia, pais com um coração generoso e com um braço forte para segurar quando o filho cai. Revela a tua paternidade, Senhor. Tira todo o espírito de orfandade, ó Deus. Afasta todo o espírito de orfandade, Senhor. O Senhor nos recebeu como filhos. Aleluia. Sinta o Senhor, sinta. Ele é o Pai, Abba Pai, Abba Pai. Quem define quem você é. Não é o mundo que diz quem você é. Deus diz quem você é. Você é filho. Você é filha. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Fale isso para Ele. Hoje é o dia dos pais. Ele é o teu Pai. Fale para Ele, honre a Ele, louve o nome dEle. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. És a minha realidade. És a minha realidade. Senhor, nós queremos orar e entregar os pais em Tuas mãos agora. O Pai é o protetor, é o provedor. O Pai é aquele que gera valor e identidade na família. Mas Ele também precisa da Tua proteção, da Tua provisão. Ele também precisa conhecer o seu valor e saber realmente quem Ele é. Por isso, meu Deus e Pai, eu peço que o Senhor estenda a Tua mão sobre os pais, e sejas Tu mesmo, Senhor, o provedor, o protetor, aquele que gera a identidade para que este pai saiba quem ele é, e
que ele reconheça o valor que tem. Nos dê o conhecimento da tua paternidade, Senhor, e afasta do nosso meio todo espírito de orfandade, para que sejamos cheios de todo conhecimento de que somos filhos, e por isso clamamos: Abba, Pai. Eu oro por cada pai, eu oro pelos pais. Nós apresentamos o nosso pai ao Senhor. Igreja, levante as suas mãos, ore pelo seu pai agora. Senhor, eu oro pelo meu pai. Nós oramos pelo nosso pai humano. Pedimos que o Senhor conceda graça e misericórdia sobre eles, que o Senhor sustente e abençoe os pais, que o Senhor os guarde e salve o nosso pai. Salva-o, Senhor, que ele conheça o teu amor de pai, que ele conheça a tua misericórdia, Pai. Que cada pai se lembre e conheça a bondade do Senhor, o Pai amoroso, que está de braços abertos, dizendo: filho, há um lugar para você na minha casa. Coloca um anel no dedo deste pai, coloca uma roupa nova, sapatos novos, e entrega, Senhor, a bênção da salvação para este pai. Cura, Senhor, este pai que está doente. Liberta, Senhor, este pai que está perdido. Tenha misericórdia deste pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.